quando a sanidade se enfrenta à loucura. No dia 1 de outubro de 2013, às 5h30 da tarde, vivemos a pior tragédia das nossas vidas. Nosso filho, de apenas 1 ano e 8 meses, tinha falecido afogado na nossa piscina. Hoje, nosso filho leva mais tempo no céu que o tempo que esteve aqui na terra. Falar disso é difícil, embora mais difícil é tê-lo guardado. É como se fosse uma doença que cresce dentro de mim, que faz doer cada um dos meus sentidos, cada fibra que me compõe. Guardá-lo pode chegar a me matar. Achei na escrita uma espécie de remédio, uma cura que até esse momento pensei que jamais ia conseguir. É incrível como isto nos mudou, como nos transformou. Lembro de quando era criança, que meus amigos maiores me diziam: um filho muda a sua vida. E assim aconteceu. Minha vida mudou com cada um dos meus filhos, mas a perda de um deles a transformou completamente. Se nos perguntam sobre como estamos, tenho que dizer que cada dia lutamos por estar bem. Nos esforçamos para ser felizes, por sorrir e não permitir que a tristeza controle as nossas vidas. Desde esse momento decidimos segurar bem forte nas mãos de Deus. Ele nos deu o sustento necessário para poder continuar respirando. Nos proporcionou muitos recursos para que nossas vidas não se apaguem. Os nossos filhos Abril e Ezequiel, que nesse momento tinham 5 e 7 anos, foram os aliados mais fortes que Deus enviou para nos dar forças, para minha esposa e eu. A família, os amigos e os colegas de trabalho foram fundamentais para seguir no caminho da vida. Mas houve algo que literalmente nos salvou. Transformar o pensamento negativo do que aconteceu com o nosso filho. Deixar de lembrá-lo como morto, tentar eliminar de nossas mentes o dia da tragédia e as lembranças tristes que extirpam de nossa vida a felicidade que ele semeou. Junto a minha esposa e nossos filhos, ralamos muito para viver cada dia nossa realidade, pensando na promessa que recebemos da nossa fé cristã, de que nosso filho está vivo no céu. E isto não é uma historinha, nem são simples palavras de pessoas que sofreram a perda de um familiar e de imediato o transformaram em anjo. É real. Assim o sentimos desde o mais profundo do nosso ser. Cada 1º de outubro é mais um aniversário de sua nova vida. Bem cuidado, cheio de amor mais puro. À espera do reencontro com a família que Deus escolheu para ele. Espiritualmente temos essa garantia, temos certeza disso. O problema aparece quando permitimos que nossa natureza humana, baseada nos sentidos, se apodere de nossas sensações e comece a semear em nossas cabeças e corações que cada 1º de outubro é o aniversário de 1 ano mais de sua morte. E é aí quando uma pessoa começa a se aproximar da loucura, quando imagina que o ser humano que mais amou na vida está morto e sepultado. Ao estar lendo isso, você pode estar pensando que eu estou louco. Mas na verdade estou fugindo dessa loucura, uma loucura que vem correndo atrás de nós, tentando nos pegar. Mas a demência não vai bater em nossas portas enquanto mantivermos firme a nossa esperança de que há vida depois dessa. Certamente pode parecer inexplicável, ou como as palavras de uma pessoa que perdeu a sanidade depois da dor, também é difícil de entender que a vida de um ser humano se forma num ventre durante 9 meses. Que num mundo escuro, cheio de líquido, há uma pequena pessoa dentro de outra, sendo alimentada pelo seu umbigo. Seria uma maluquice pensar nesse período que alguém nos fale que depois dessa pequena vida de 270 dias, passamos para outra que poderíamos viver uns 31.000 dias, caso vivermos 85 anos. Isto seria 115 vezes mais do que já vivemos no ventre. Que ao invés de líquido, respiraríamos oxigênio e que nos alimentaríamos pelas nossas bocas. Que poderíamos caminhar, correr, amar. Parece uma vida maravilhosa demais para ser real. Dentro desse mundo pequeno, não poderíamos imaginar nunca o que existe fora dele. Da mesma forma, acredito na outra vida. Acredito que ninguém a pode explicar porque, mesmo que isso acontecesse, nunca a entenderíamos. Não aqui, não hoje. Como a experiência de San Agustín, quando viu uma criança que tirava água do mar para colocá-la dentro de um buraquinho de areia. Perguntou para a criança o que estava fazendo e o menino respondeu que queria colocar o conteúdo do mar dentro do seu buraquinho. Nesse momento, San Agustín compreendeu que isso é parecido à nossa pretensão, colocar o conteúdo da mente de Deus na nossa pequena mente. Mas isto é impossível. É coerente que possamos chegar a viver aqui fora 115 vezes mais do que no ventre. Mas é incoerente que nossa fé nos dê garantias de vivermos sem limites de tempo depois desta, a vida que já conhecemos. Para quem não tem fé, nenhuma promessa é confiável e nada tem explicação. Mas esse não é o meu caso.
Você pode estar pensando que eu sou muito complicado, ou até mesmo ficar bravo comigo com cada palavra que escrevo. Não posso fazer nada sobre o assunto, apenas preciso escrever o que eu sinto. Preciso expressar meu sentimento, porque na expressão encontro cada dia uma cura para minha alma. Porque sou consciente de minhas fraquezas e limitações. Minha humanidade é bastante frágil. E se isto ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação, melhor ainda. Tomara que sirva para alguma coisa tanta dor. Não possuímos a sabedoria suficiente para entender a mente de nosso Pai. Seria como pretender um diálogo coerente entre um bebê de 1 ano que balbucia palavras em português e um físico quântico de 85 anos que somente fala japonês. E ainda assim, acredito que o exemplo é infinitamente menor. Tentar entender ou raciocinar o porquê acontecem certos fatos nos faria aproximar a loucura. Mas no breve período de tempo que levo refletindo, acredito ter compreendido pequenos pedaços do que gerou o porquê. E sustento minha teoria na transformação que vimos refletida na vida de nossa família. No meu caso, por exemplo, a partida de meu filho fez eu crescer, aprender e amadurecer em aspectos de minha vida que nunca antes teria imaginado. Descobri que sempre há mais amor se você continuar escavando, e que a força desse amor é mais forte que tudo no mundo. Sei que é bem pouco o que entendi, compreendi e aceitei. E também sei com certeza que nunca vou entender o motivo inteiro, até o momento do reencontro. Li um texto de Robert Leighton, um bispo de 1600, que diz que a adversidade é o pó de diamante que o céu usa para polir suas joias. Isso me deixou pensando. Para que um ceramista logre uma peça de arte em barro, esse barro deve passar por várias etapas duras, inclusive até o fogo extremo de um forno. No final, obterá uma bela peça de arte. Se a vida não nos apresentasse escolhas, seríamos apenas um punhado de barro insípido e sem forma. Homem se faz homem através das quedas, diziam nossos avós. No livro Semeia para Ser Você Mesmo, o autor René Trocero propõe reconhecer que a vida tem permanentes parcelas de sacrifício. Se nunca tirar um cacho de uva no lagar, você nunca terá uma taça de vinho sobre a mesa. Se nunca moer o trigo, nunca conhecerás o sabor do pão. Se você não enfrenta o medo de deixar de ser como você é, nunca descobrirás a alegria de ser como você poderia ser. Se você nunca se enfrentar com a sua dor e deixar de rir para chorar, nunca conhecerás a felicidade daquele que deixa de chorar para rir.